isso? Porque ele funciona quase como um Big Brother da nossa circulação. Ele fica observando se tem alguma toxina, alguma coisa ali, se a taxa de ureia, como a gente falou, por exemplo, aumentou ou não, e ele tende a eliminar e manter isso tudo em equilíbrio. Mas algumas vezes aquele sangramento micro não quer dizer que o problema seja micro. Eu posso ter um câncer de bexiga ou de rim com sangramento micro continuado. Também muito cuidado com a ingestão de substâncias que são ditas naturais, ervas, algumas plantas. Uhum. Então, em resumo, anabolizantes, não. Whey proteína pode até ser usado, mas cuidado para quem já tem problema renal. 10 a 15% da população brasileira tem cálculo renal. Veja como é alta a prevalência. 40% tem uma história familiar. 40 a 50% das pedras vão retornar se você não fizer uma investigação para ver a causa. Está começando Medicina em Evidência, podcast de entrevistas médicas com especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidência. O episódio de hoje, o episódio final da nossa primeira temporada, um total de 15 episódios, um orgulho para a gente. Conseguimos cumprir com a nossa missão de trazer informação médica de relevância, com seriedade, com especialistas que cumpriram muito bem o seu papel. E para esse episódio final, o tema escolhido foram doenças renais. Vamos dar um apanhado geral aí sobre as principais condições que acometem os rins, sintomas, fatores de risco, populações que devem ficar mais atentas, até porque a gente sabe que a doença renal muitas vezes é uma doença silenciosa. Então vamos tentar entender um pouquinho aí do que pode influenciar a saúde renal. E para essa conversa, eu trouxe um grande amigo, é uma honra receber um médico nefrologista que tem uma carreira, uma missão muito alinhada com a ideia do podcast. É alguém que representa muito bem essa ideia da medicina baseada em evidência. Ele é formado pela Universidade Federal do Paraná, fez mestrado e doutorado nessa mesma instituição. Hoje é o professor titular na PUC do Paraná, na cadeira de nefrologia, e na Universidade Federal do Paraná, de Medicina Interna, Dr. Maurício de Carvalho. Maurício, que prazer aí, que honra tê-lo aqui. A gente é amigo de bastante tempo, né? Trocamos bastante figurinha ao longo da vida, aprendi muito contigo. E queria muito aí ter essa oportunidade e nesse último episódio encerrar a temporada com chave de ouro. Então, fazer uma conversa contigo, tenho certeza que vai ser muito enriquecedora para o nosso público e para mim também. Obrigado, André. Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui. Legal. Maurício, eu comecei falando ali que a doença renal é uma doença silenciosa, em muitos casos. A gente sabe lá, uma cólica renal é uma dor intensa, uma infecção urinária que a gente vai comentar é uma situação que dá sintoma, mas a doença renal, por característica, a doença renal crônica, a insuficiência renal, ela é uma doença silenciosa. Como que a população poderia agir de forma talvez preventiva ou mesmo em que tipo de rotina, né, ou que fatores de risco a gente poderia ter relacionado à saúde renal que valem a pena a gente comentar aqui? Então, esse é um ponto muito importante, André. E é muito engraçado, porque às vezes no consultório, né, quando eu recebo meus pacientes e pergunto assim, como é que você está? Como é que a senhora está? Como é que o senhor está? Eu falo assim, olha, doutor, eu estou ótimo. Não sinto nada. Agora eu estou aqui para ver os meus números. Entendeu? Então, existe essa parte da doença renal, principalmente do que a gente vai discutir, uma das coisas que a gente vai discutir aqui, que é a chamada doença renal crônica, que muitas vezes ela é silenciosa, ela não tem muitos sintomas, mas tem uma importância epidemiológica muito grande. Então, por exemplo, calcula-se que portadores de doença renal crônica são em número de mais ou menos 850 milhões no mundo. Então, mais ou menos no mundo inteiro, nós temos 850 milhões de portadores de doença renal crônica em seus vários graus. Se a gente for analisar no Brasil, André, mais ou menos 213, 214 milhões de habitantes, nós temos uma prevalência que pode variar aí de 5, 10, até um pouco mais
do percentual, o que dá aí de 10 a 15 milhões de brasileiros. O que é mais preocupante ainda é que quando a gente analisa a parte mais grave da doença renal crônica, aqueles pacientes que perderam muito da sua função renal, que precisam estar, por exemplo, num procedimento de diálise, é, em nível de Brasil, mais ou menos 150 mil pessoas. Que eu acho que toda a população aqui, nós estamos de Campo Largo, mais ou menos isso, né? Uhum. E veja você, nós temos aí umas 30 mil pessoas que estão esperando um rim. Então, epidemiologicamente, uma doença, como você bem chamou a atenção no início, ela pode ser silenciosa, mas tem um impacto epidemiológico muito grande. Muito bem. Então, se ela é uma doença silenciosa, dentro dessa característica de doença renal crônica, como é que nós podemos fazer o diagnóstico? O diagnóstico é feito assim, analisando várias coisas. Então, você precisa vários fatores, você precisa procurar um médico, e esse médico vai fazer toda uma investigação, uma história clínica sua, mas principalmente focar naqueles que a gente chama fatores de risco para a doença renal. E se eu pudesse colocar assim, dos mais frequentes, alguns existem muitos, mas dos mais frequentes, sem sombra de dúvida, André, hipertensão arterial, 30% da população brasileira tem, diabetes mellitus, que é a tua especialidade, mais ou menos, né, de endocrinologia, 10% da população tem, tabagismo, obesidade, ou seja, um conglomerado de fatores de risco que levam à doença renal. O rim é muito reflexo do que está acontecendo no seu açúcar sanguíneo, na sua parte cardíaca, na sua parte vascular e assim por diante. E ela é de fácil detecção. Os exames são baratos de ser feito. Uhum. Existe agora, nessa última década, um arsenal terapêutico que se expandiu muito para o tratamento da doença renal crônica. Os exames para diagnóstico da doença renal crônica, basicamente um exame chamado creatinina, que é um exame barato, simples de fazer. E eu digo assim, né, para os alunos, para os pacientes, você precisa saber o valor da sua creatinina. Você precisa saber esse seu número. Porque esse seu número, quando a gente coloca no aplicativo, muitas vezes o laboratório já dá o cálculo dessa que a gente chama de taxa de filtração glomerular. Em termos assim, mais práticos, o que é isso? É basicamente o percentual de funcionamento do seu rim. Quanto que o seu rim está funcionando. Então, um exame simples, dosagem de creatinina sanguínea. Eu garanto, André, que muitos chegam lá na conversa com o seu médico, sabem o que é colesterol ruim, o que é colesterol bom, sabem o que é glicemia, açúcar no sangue, mas desconhecem esse exame chamado creatinina. Em qualquer laboratório se faz, é bom, rápido e barato. Com isso, a gente calcula o percentual de funcionamento renal. E, além disso, um outro exame muito simples, um exame de urina, em que a gente mede a quantidade de proteína, de uma proteína, muitas vezes chamada proteína, que é mais frequentemente chamada de albumina na urina. Com essas duas dosagens, o percentual de filtração que me dá pela dosagem da creatinina no sangue e pela pesquisa dessa proteína, dessa albumina, numa amostra simples de urina, num frasco simples de urina, que também é disponível em qualquer laboratório, você consegue classificar o seu paciente e diagnosticar o seu paciente. Se esse paciente tiver uma alteração de creatinina que traduz numa diminuição de filtração, diminuição de funcionamento abaixo de 60 por pelo menos 3 meses, ou essa albumina na urina num valor acima de 30 miligramas por creatinina, o valor assim não importa, porque cada laboratório tem o seu valor de referência. Mas se esses valores permanecerem alterados por um espaço de 3 meses, você categoriza esse paciente como portador de doença renal crônica. E aí a gente tem um mundo de coisas que a gente pode, trabalhando, compartilhando a decisão com o paciente, nós podemos atuar para que isso estabilize, para que isso não progrida, para que o paciente nosso não perca mais função renal, não perca mais taxa de filtração. Que nem já foi colocado, né? Tem um arsenal terapêutico que muito tempo atrás não tinha ou tinha muito limitado. Então, faz mais sentido falar disso agora, porque a gente tem ferramentas para, inclusive, atuar de uma forma até terapêutica e profilática, né? Porque aqui a gente está falando de não só preservar, mas não perder mais função renal. Perfeito. E além, assim, dessa questão de fator de risco, a gente está falando que é uma doença silenciosa, que de rotina, né, é feita essa triagem,
Mas tem sintoma que a gente pode avaliar, seja na forma, na cor, na frequência da urina ou algum outro sintoma físico que chame a atenção? Existem sim. Então, por exemplo, você pode começar assim, interrogando, né, o seu paciente, ou até em conversas com o familiar, com os amigos. E os portadores de doença renal, nem sempre, é claro que as doenças variam, existem vários tipos de doença renal que podem levar a esse denominador comum de doença renal crônica. Nem toda doença renal crônica evolui para doença renal crônica. Você pode ter doenças renais agudas. Então, por exemplo, eu estou lá internado, tive uma infecção grave, utilizei muitos antibióticos, muitos anti-inflamatórios, e meu rim pode diminuir de função agudamente. É o que a gente chama de injúria renal aguda. Essa é uma outra história. O rim sofre agudamente e se recupera. Muitas vezes é só com tratamento medicamentoso, suspensão daquilo que foi necessariamente prescrito. Mas em termos de doença renal crônica, existe uma aglomeração de sinais e sintomas. Por exemplo, pode haver, dependendo em vários graus, dependendo da intensidade, pode haver inchaço. Então, uma situação em que começa muitas vezes com o que a gente chama de edema, ou seja, um inchaço, que muitas vezes começa nos pés, mas já pode até pegar pálpebras, então são sinais de alerta. A pessoa pode ter um diagnóstico de hipertensão arterial, pressão alta, associado, pode ter diminuição do fluxo de urina, pode começar a urinar muito à noite, não exclusivamente para aqueles homens mais idosos, que algumas vezes urinam mais por problema prostático, mas algumas vezes os pacientes renais trocam o fluxo urinário de dia para a noite. Urina mais à noite que de dia, isso é um problema de filtração, porque o rim não está segurando mais a urina à noite, está produzindo mais urina à noite, que é inverso do que a gente tem habitualmente. E como você chamou a atenção, muitas vezes pode acontecer uma alteração do aspecto da urina. Se você perde muita proteína na urina, muita dessa albumina que eu falei, numa quantidade muito grande, algumas vezes o paciente nota que a espuma da urina ficou diferente. É claro que a gente sempre tem um pouco de espuma na urina, né? Inclusive para nós homens, que na maioria das vezes urinamos de pé, você provoca um pouco de espuma na urina, mas o paciente diz assim: doutor André, essa espuma minha na urina está ficando mais tempo no vaso sanitário, ele nota alguma coisa. Então essa é uma queixa que vem ao médico, o médico daí tem a obrigação, digamos assim, de pedir um exame de urina. Outras vezes, vem com uma urina mais avermelhada, com presença suspeita de sangue. Temos que tomar cuidado. Às vezes uma urina muito concentrada, em que a pessoa não tomou muito líquido, ela fica mais escurecida. Mas às vezes é aquela urina avermelhada, muitas vezes, algumas vezes até com coágulos sanguíneos. Então a presença de sangue na urina pode significar também alguma doença em trato urinário. Então, dentre vários sintomas que podem acontecer, além dessa alteração numérica que a gente comentou, esses seriam alguns dos sinais e sintomas. Com o progredir da doença, aí você pode ver mais coisas. Por exemplo, anemia pode fazer parte da doença renal, alterações de pele, a pele fica muito mais seca, mas isso com o avançar da doença em fases mais tardias. E aí geralmente é um paciente que acabou já tendo alguma avaliação de função, já tem um diagnóstico. Perfeitamente, mas assim, exatamente isso. É uma doença, a doença renal crônica, a gente tem que encarar como uma doença inicialmente silenciosa e que a gente tem que fazer uma busca ativa, vamos dizer, principalmente se tiver esses fatores de risco que a gente comentou. Exatamente, e você veja só, né, só para a gente concluir o raciocínio, do modo que você consegue fazer uma prevenção com exames básicos, creatinina no sangue, esse exame de urina, de pesquisar essa albumina na urina, e como nós dissemos, né, tem um arsenal agora, uma condição terapêutica melhor, e até fatores de risco, né, tratamentos que podem ser feitos não farmacológicos, muitas vezes em associação com outros especialistas. Né? Aproveitando assim, o gancho do exame de função renal, tem um exame que assim, é muito comum de pedir também, mas normalmente a gente não usa como uma referência como a gente usa a creatinina, que é a ureia. Onde que a ureia ela entra numa avaliação renal? A ureia... tanto para um profissional de saúde que está olhando, mas também para o povo entender, às vezes quando recebe uma ureia, né, o que poderia... A ureia também é um marcador do grau de filtração renal. Ela fica em paralelo com a creatinina, ou seja, cada vez que você tem um aumento da creatinina, o que significa que seu rim está filtrando menos, a creatinina sobe. Em paralelo, a ureia sobe também. Mas a ureia tem muito mais fatores de confusão. Existem algumas outras situações, não exclusivas do rim, que podem fazer a ureia subir.
Por exemplo, se eu como muita proteína, e a proteína acaba gerando esse resto, esse metabólico final da proteína chamado ureia, que depois se transforma em amônia na urina e dá esse cheiro peculiar da urina, esse cheiro, esse aroma amoniacal da urina, essa ureia, então, acaba sendo eliminada e, se ela não elimina na quantidade total, ela aumenta quando o rim piora também. Eu diria para você que se tivesse que escolher um exame, sem sombra de dúvida, é a creatinina. Nós, nefrologistas, utilizamos a ureia, pra você ter uma ideia, o normal da ureia é em torno de 20 a 40 miligramas por decilitro no sangue. Quando no meu consultório eu tenho pacientes que estão assim, infelizmente, em fase muito adiantada da doença renal crônica, às vezes eu peço a ureia. Porque a ureia pode, de novo, infelizmente, naquele paciente que as coisas não evoluíram bem ou que chegou no estágio muito avançado, essa ureia pode ser um marcador de sintomas. A ureia fica tão alta que o paciente vai dizer assim, puxa vida, doutor, eu não estou tendo apetite, eu não estou conseguindo comer direito. Ele começa a emagrecer. Ele gostava muito de carne, mas como carne gera ureia, ele instintivamente procura não comer mais carne, porque daí, ele não sabe, mas ele gera menos ureia e ele se sente melhor. Então, nessas situações, na fase final, nós, nefrologistas, podemos utilizar mais a ureia. Mas se tivesse que escolher um para eu dizer para o clínico ou para o paciente comentar com o seu médico, seria a dosagem da creatinina. Daí. Legal. E uma outra coisa que tu trouxe também, que eu acho que vale a pena a gente trazer como... Porque é uma situação que chama atenção, é o sangue na urina. Então, a gente sabe que tem várias situações, né? Talvez as situações mais comuns que aparecem no consultório do nefro, elas podem levar sangue na urina, um cálculo, uma infecção, o próprio câncer. Quando o paciente vê a urina com sangue, qual que deve ser, além de constar o médico, né? Mas por onde que vai o pensamento? Perfeito. Eu diria assim para você, existe um roteiro a ser seguido. Né? Não de forma alguma negligenciar essa queixa, mas primeiro assim, acalmar o paciente e procurar excluir situações em que isso seja falso. Então vamos começar assim, eu já dei um exemplo aqui. Se você está num dia como hoje, nós estamos gravando um dia muito quente, e que você, por algum motivo qualquer, não se hidratou direito, a sua urina pode ficar muito escura, e isso algumas vezes ser confundido com sangue. Coisas, André, até muito peculiares. Por exemplo, tem algumas pessoas que comem muito beterraba, por exemplo. E daí essa beterraba é absorvida pelo intestino e acaba saindo a coloração dela, deixando a urina avermelhada. A gente chama isso de bitúria. Uma outra situação, as mulheres em período menstrual, né, em que você pode ter uma contaminação do sangramento vaginal uterino para a urina, se for colher uma amostra de urina. Então eu diria para você assim que a primeira função do clínico, do nefrologista, é discernir qual é a verdadeira hematúria, a presença de sangue na urina. Então, dependendo de toda a situação clínica, o exame a ser pedido é um exame chamado parcial de urina. Nesse parcial, ou sumário de urina, ou análise de urina simples, você vai ver se existe células sanguíneas dentro da tua urina. Então esse é o exame a ser feito, para ver se existe verdadeiramente hematúria, se isso não é falso. Muito bem. Tendo isso, existem várias definições do que é hematúria. Quanto que precisa ser? Alguns laboratórios contam isso automaticamente. Outros olham numa câmara de urina e veem o número de eritrócitos, que é um sinônimo de glóbulos vermelhos, que tem por um campo no microscópio. Varia um pouco a definição. E eu preciso dizer isso porque é importante. A maioria dos trabalhos coloca assim, se você tiver de 3 a 5 glóbulos vermelhos na urina, a gente não tem que ter sangue na urina. 3 a 5 glóbulos vermelhos por pelo menos 3 ocasiões, sendo que essas ocasiões, vou repetir a urina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tem um intervalo de pelo menos 7 dias entre elas. Então veja, eu preciso ter certeza do que está acontecendo. É claro que no sangramento maciço, urina vermelha com coágulo, não é assim. Mas algumas vezes a gente tem um sangramento que não é visível. Olha de novo a doença silenciosa aí. Não é aquele sangramento que a gente chama de macro, em que você olha a urina e é evidente que está com sangue, eu preciso tomar alguma atitude.
Mas algumas vezes aquele sangramento micro não quer dizer que o problema seja micro. Eu posso ter um câncer de bexiga ou de rim com sangramento micro continuado. Então, descartadas aquelas falsas presenças de sangue na urina, é que daí eu vou então, se eu confirmar em vários exames que ela está presente, aí sim eu estou diante de uma hematúria, sangue na urina. E daí, assim, é muito interessante, porque daí eu vou dividir o caminho da minha investigação em dois. Eu sou nefrologista, eu lido com rim, eu lido com hipertensão, eu lido com terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, a minha especialidade lida com transplante renal. Mas eu garanto que muitos dos que estão ouvindo aqui, principalmente da área não médica, já ouviram falar também de uma outra especialidade, chamada urologia, que é a cirúrgica do rim, e que lida também com o rim, com bexiga, com próstata, com vias urinárias. Então, dependendo do tipo de sangramento, o nefrologista vai atender ou o urologista vai atender. Então, assim, de um modo assim resumido, problemas de cálculo renal, de tumores, então veja, eu vou precisar de uma ecografia, eventualmente de uma tomografia nesse tipo de sangramento. Se for detectada a presença de uma pedra no rim, de um cálculo, ou a imagem for sugestiva de um tumor renal em bexiga, alguma coisa assim, o urologista vai ver. Okay? Então, o primeiro atendimento é dado pelo urologista. Porém, se junto com esse sangramento tiver, por exemplo, a presença daquela proteína que eu disse para você, é um problema que começa mais no local filtrante do rim, onde a urina começa a ser formada. Essa unidade tem o nome de glomérulo. É ali que a urina começa a ser formada. E muitos dos ouvintes já devem ter ouvido falar de glomerulonefrites, que são inflamações ou que são alterações estruturais do glomérulo, que deixa passar sangue na urina junto com proteína. Então, esse paciente, desse sangramento na urina que eu investigo particularmente no meu consultório, ele tem proteína na urina, ele tem sangramento na urina e o glóbulo vermelho fica assim, como ele passa por uma unidade filtrante, é como se ele passasse por um novelo. Ele fica todo distorcido. E o técnico do laboratório avisa, olha, tem um eritrócito muito distorcido. Junto com proteína, muitas vezes o paciente está inchado, com inchaço palpebral de membros inferiores, ele está hipertenso. Esse conjunto, nem todos obrigatórios ao mesmo tempo, mas leva para um diagnóstico mais dessa doença glomerular, de glomerulonefrite. E daí eu, como nefrologista, ou como um clínico, eu preciso ver se essa doença que está pegando essa unidade filtrante, ela é secundária a alguma outra doença que o meu paciente possa ter. Então, existem várias condições reumatológicas, uma doença que ocorre em mulher jovem, chamada de lúpus eritematoso, que pega o rim e você trata o lúpus e o rim melhor. Mas tem algum outro grupo de doença em que a gente faz um exame clínico e não acha nada. O problema é exclusivamente renal. Nesse paciente, muitas vezes, eu tenho que fazer uma biópsia renal. Eu tenho que tirar um pedacinho microscópico de rim, analisar em microscópio, para daí ver qual é o melhor tratamento. É interessante a gente falar dessa unidade filtrante, porque muitas vezes a gente também provoca problemas nessa unidade filtrante, seja com o uso de um remédio, de um medicamento ou alguma substância que seja tóxica para o rim. O que no dia a dia das pessoas é importante elas saberem e tomarem cuidado, porque às vezes confunde tudo. Ah, não toma remédio para dor porque isso ataca o rim. Mas será que ataca mesmo, né? Quando que a gente realmente está agredindo esse nosso rim? Ótima pergunta. Eu vou estender essa pergunta para substâncias que sejam assim farmacológicas, aqueles medicamentos, e não farmacológicas. Então, como eu acho que assim, eu acho que dá para entender, como o rim filtra o sangue, então a gente filtra o sangue, o rim filtra o sangue várias vezes por dia. Todo o nosso volume de sangue. Por que isso? Porque ele funciona quase como um Big Brother da nossa circulação. Ele fica observando se tem alguma toxina, alguma coisa ali, se a taxa de ureia, como a gente falou, por exemplo, aumentou ou não, e ele tende a eliminar e manter isso tudo em equilíbrio. Você tem uma ideia, André, e você sabe disso, a gente filtra quase 180 litros por dia. Todas as nossas unidades filtrantes dos dois rins dá um total de 180 litros por dia. Graças a Deus, ainda bem que a gente não urina 180 litros por dia, porque a gente reabsorve muito disso, é como se fosse reaproveitado, o que é bom. Aquela proteína não sai normalmente, que a gente comentou, e o mundo de substâncias que tem que ser reabsorvidas são absorvidas e sai 1,5 litro, 2 litros de diurese, dependendo
da quantidade de líquido, de sais que você ingere. Então, essa capacidade de filtração e reabsorção é muito grande. Então, o rim filtra substâncias. Existem substâncias que são metabolizadas pelo rim, filtradas pelo rim. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Principalmente em quem já tem alguma doença renal prévia. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, de um grupo de substâncias muito frequentes, dos anti-inflamatórios. Então, por exemplo, várias substâncias, como diclofenaco, como cetoprofeno, são nomes genéricos de anti-inflamatórios que, principalmente naquele paciente, principalmente, mas não exclusivamente naquele paciente que já tem uma doença renal, pode prejudicar ainda mais as unidades filtrantes, fazer um decréscimo de função renal e, além disso, André, reter mais sal, que pode provocar, então, um aumento da sua pressão arterial e de inchaço. Alguns antibióticos, faz um bem danado o antibiótico quando bem indicado para tratar uma infecção, seja ela no paciente do consultório, seja ela no paciente de UTI. Mas alguns desses antibióticos são o que a gente chama de tóxicos ao rim, de nefrotóxicos. Então, o médico sabe, o nefrologista sabe qual antibiótico que vai ser receitado, dentro daquele que é receitado, qual que tem excreção maior renal. E muitas vezes você tem que controlar a dose do antibiótico. É claro que o antibiótico é um risco-benefício, salva a tua vida o antibiótico. E às vezes você tem que segurar um pouco esse dano renal. Mas eu gostaria de falar de uma outra coisa também. Muito cuidado com a ingestão de substâncias que são ditas naturais. Ervas, algumas plantas. E que assim, né, a pessoa julga que por ser natural pode não ter efeito colateral nenhum. Muitas vezes pode ter lesão hepática, lesão no fígado grave e muitas vezes lesões renais graves também, porque eles têm que metabolizar isso aí. Então, muito cuidado, principalmente para quem já tem um problema renal, com o que vai ingerir e com o que vai tomar de medicação. Tem que sempre deixar o seu médico ciente do que está acontecendo, porque podem ser situações em que você vai ter uma piora renal ocasionada por isso. Né? Tem uma substância, até indo para esse lado, não diria natural, mas que hoje é muito utilizada em quem faz academia, em quem está aí, ou até mesmo em idosos é prescrito para melhorar o ganho de massa muscular ou diminuir a perda de massa magra, né, da idade. Aliás, uma não, duas, né, que a gente vê usar com bastante frequência, que é a creatina e o whey protein, ou algum derivado de proteína, que seria um suplemento com mais proteína. Perfeito. Como é que o nefro enxerga para essas duas substâncias hoje? Se você me permitir, posso botar uma terceira na jogada? Pode. Aí? Vamos falar então dos anabolizantes também? Tá, perfeito. Vou começar por esse então. Tá. Os anabolizantes, a gente vê hoje isso muito consumo em academia, para massa muscular e muitas vezes para aqueles casos de vigorexia, né, que existe isso. Então existe um abuso de substâncias anabolizantes esteroides e que podem trazer sérios problemas renais, mesmo para quem não tem problema renal prévio. Pode fazer lesão grave dessas unidades filtrantes, desses glomérulos, com lesões graves, inclusive na literatura médica, a gente está falando de medicina baseada em evidência, existe evidência sólida para isso, de comprometimento renal. Então precisa tomar muito cuidado com os anabolizantes, e a gente vê isso na mídia o tempo todo, de lesões, não só renais, né? Cardiovasculares também. Então isso proscrito. Ponto número 2, vamos falar de whey proteína. Whey proteína nada mais é que uma proteína, né, derivada do leite e tal, e que dá uma carga proteica. E a gente sabe que toda vez que a gente come muita proteína, pode ser, por exemplo, você comer um grande filé de carne vermelha, por exemplo, o seu rim filtra mais para eliminar aquilo lá. De um modo geral, isso não traz prejuízo, principalmente para quem não tem problema renal, tem um problema renal leve. Mas em situações no outro espectro, no outro lado, que você tem uma doença de moderada a grave, você precisa tomar cuidado. Porque daí você pode acelerar a tua perda renal. Principalmente naquele paciente que não está com todos os fatores de risco controlado, a hipertensão não está controlada, vamos supor que ele tem um diabetes também, obeso. Então, esse paciente precisa tomar muito cuidado com a whey proteína. Mas, de um modo geral, eu diria assim que o balanço é favorável para ganho de massa muscular, por exemplo, num paciente idoso com sarcopenia. E, por último, você perguntou da creatina. É uma das coisas que mais os alunos perguntam, que mais eu vejo em consultório. Primeiro,
não é um anabolizante. Né? Ela é um grupamento de 3 aminoácidos ali que é eliminado pelo rim. Você lembra que nós começamos falando de creatinina? A creatina é um precursor da creatinina. A creatina, depois de ingerida, ela vai para o sangue, vai para dentro do músculo. Então, essa é a função, né, de quem usa suplemento de creatina, de melhorar sua massa muscular, e ela é metabolizada em creatinina. Muito bem. Não vou falar dos benefícios. Se apregoa muito mais benefício do que a gente vê em evidência em literatura médica séria. Mas parece assim que ela não retém muita água, que ela pode ajudar na criação de massa muscular, principalmente do doente idoso sarcopênico, e talvez para alguns tipos de atividade física, principalmente no sprint, nas corridas rápidas, no levantamento de peso repetido, ela pode ser benéfica. Dentro de que condição? Para um paciente rígido, então os estudos habitualmente são, a maioria esmagadora, se não a totalidade deles, são para pessoas que não, rígido no sentido assim, que não tem nefropatia, doença renal ou cardiovascular. Nesses pacientes, em doses preconizadas, então, por exemplo, 5 a 7 gramas por dia, se questiona muito, se precisa ver, o que é muito comum em academia, fazer aquela dose de carga ou dose de ataque. Parece que o benefício é o mesmo. Mas nesse tipo aí de 5, 6 gramas por dia, dependendo do peso do paciente, parecem ser seguras, desde que sejam nessas dosagens em pessoas sem doença renal prévia. O tempo de acompanhamento, existe creatina aí que explodiu mesmo, esse boom, 3 décadas já. Se causasse um problema renal grave, a gente já teria detectado isso na epidemiologia da doença renal crônica. Mas assim, de trabalhos, pelo menos 5 a 10 anos de acompanhamento que não causaram muito problema. E por último, né, quem for comprar geralmente o que a gente recomenda para um doente idoso, por exemplo, que a nutricionista recomendou, esse paciente veio ao meu consultório, que use uma creatina anidra, ok? De boa procedência, porque tem algumas creatinas que podem ter daí, por contaminantes da creatina, causar uma lesão alérgica intersticial renal. Então, em resumo, anabolizantes, não. Whey proteína pode até ser usado, mas cuidado para quem já tem problema renal, que pode sobrecarregar o seu rim. E a creatina parece, salva todas essas condições de que nós comentamos, boa procedência, dose, duração, não ter uma doença renal grave prévia, parece sim não ter risco e levar alguns benefícios que aquela pessoa que está procurando usar está procurando obter. Daí. Não, legal. Eu acho que o idoso a gente tem que tomar cuidado porque o idoso muda, às vezes a gente tem uma doença renal ou silenciosa ou mais difícil de ser detectada nos exames de rotina, então é melhor tomar mais cuidado. Mas, quando bem indicado, eu concordo, acho que tem o seu espaço. Né? Excelente, você tocou nesse ponto. E a gente vai voltar lá para o começo da nossa conversa, quando você disse do silencioso. Isso é muito importante, porque nós falamos de creatina, eu falei de creatina no músculo, o músculo metabolizando essa creatina, formando creatinina, e essa creatina, quando sai do músculo para o sangue, a gente dosa isso como um marcador de disfunção renal, se o teu rim está funcionando ou não. Você quer ver, André, uma situação que é muito frequente no meu consultório, ainda bem que você lembrou disso, são pacientes idosos, né? A gente está vivendo uma população que aumentou muito a faixa etária em todo o mundo, particularmente aqui no sul do Brasil, em todo o Brasil, em que chegam com 60, com 70, com 80 anos no consultório e que, naturalmente, a gente tem uma diminuição de massa muscular, correto? Se eu diminuo a minha massa muscular, eu diminuo a quantidade de creatina que eu tenho no meu músculo. Por consequência, eu diminuo algumas vezes a geração dessa creatinina, ela não sobe tanto, ok? Então a pessoa acha que o rim está bom porque essa creatinina não subiu muito. Mas quando eu coloco naquela fórmula, naquele aplicativo, mostra algumas vezes as pessoas surpreendem, porque o valor normal da creatinina no sangue, depende de cada laboratório, eu vou dar um exemplo assim, pode variar de 0,8 a 1,2, ok? O médico que pega, por exemplo, mais desavisado, que pega um paciente que 1,2 é o limite de referência, mas tem 1,4, fala, puxa, olha, está praticamente normal.
Mas se esse paciente tem 70, 80 anos, e a gente coloca isso naquele aplicativo, na fórmula, mostra que essa creatinina de 1,4 já pode ser bastante para ele. E daí até, como você disse, aquela ureia pode ser um marcador adicional. Existe um outro marcador que a gente não utiliza de rotina, mas a gente utiliza nesses casos em que a massa muscular está diminuída e pode não gerar tanta creatinina, chamado cistatina C. Então é um exame que a gente pode fazer como se fosse uma contraprova da creatinina. Então foi muito legal isso da creatina e dessa massa muscular, porque a gente precisa ficar de olho nesse doente idoso, porque às vezes o número parece discretamente alterado, mas o rim pode estar com uma taxa de filtração bem diminuída já. Voltando então na questão do sangue na urina, né? Que a gente puxou esse gancho até para linkar as doenças renais. E uma doença que é do cotidiano, todo mundo conhece alguém que já teve uma crise renal por cálculo, uma doença frequente, e que muitas vezes acaba no consultório do nefro, até por um tratamento, uma profilaxia. E eu sei também que tu tem uma área de atuação em litíase. Para a população, assim, o que é interessante, o que é importante a gente trazer de informação, seja de fator de risco, de sintoma, de alertas em relação ao cálculo renal, a doença de litíase renal? Perfeito. Eu diria assim, para começar, que se você tem cálculo renal, infelizmente você não está sozinho. 10 a 15% da população brasileira tem cálculo renal. Veja como é alta a prevalência. 40% tem uma história familiar. Tem alguém na família. Então, às vezes o consultório pergunta, mas e daí, quando se reúne na família, todo mundo fica falando de cálculo renal? Exatamente isso, doutor, que acontece. Então, veja como uma doença frequente. E, basicamente, o cálculo renal funciona porque tem alguns cristais, alguns sais na urina, que acabam se cristalizando, e dentro daquele ambiente que é uma urina que não foi totalmente diluída, ou seja, para aquele paciente faltou água para diluir a urina, esses sais acabam se grudando um ou outro e formando cristais que acabam formando pedra. Muito bem, e essas pedras podem querer, eventualmente, formadas no rim, descer pelo ureter, até chegar em bexiga, até chegar em uretra. Isso pode ser um processo extremamente doloroso. Eu tenho pacientes, André, no meu consultório, que assim, doutor Maurício, 2 ou 3 partos normais, tranquilo, não troco trocaria, né, para não ter uma cólica renal. Então veja como é uma das dores mais fortes da clínica médica. E eu diria para você que esse paciente tem que ter 3 médicos. O primeiro deles é o socorrista, o emergencista, o que vai estar na porta do pronto-socorro e que vai rapidamente identificar aquele paciente que habitualmente tem uma dor forte nas costas, é uma dor incólica, a dor sobe, dói. De repente a pessoa acha que vai ter um alívio, a dor volta, ok? Acompanhado de uma irritação para urinar, muitas vezes sangramento urinário. É um diagnóstico que não é tão difícil assim de ser feito. Então, o primeiro médico é o socorrista. Eu sempre digo assim, esse médico tem que ser rápido em fazer o diagnóstico e principalmente em sedar a dor do paciente muito rapidamente, ok? Então, muitas vezes esse paciente vai para casa, menos que 20%, de cada 100 pessoas, menos que 20 acabam internando. Resolve a dor, vai para casa e depois não pode ficar em casa para sempre. O que eu digo é que precisa voltar ao médico. Como eu disse, tem 3 médicos. O primeiro já fez a função dele, que foi tirar a dor. E decidir se vai internar ou não, se tem febre, infecção junto, tem que internar, mas se for só a dor, trata ali, ok. Tem que continuar, André. E esse é um erro comum. As pessoas esquecem da dor e o cálculo fica lá, ele não é eliminado. Ele pode parar de causar dor, mas ele pode estar lá. Ou aquele foi eliminado e tem mais cálculos. Nessa situação em que a pedra persistiu, seria bom dar uma olhada com o meu colega urologista. O urologista, eu brinco assim, ele trata a pedra que já está formada. Não tem um remédio que dissolva a pedra, exceto alguns cálculos de ácido úrico, você consegue, para o cálculo pequeno, dissolver. Mas a maioria dos cálculos são de sais de cálcio, calcificados, ok? E esses cálculos não se dissolvem. Se eles não saírem sozinhos, se eles forem um pouco maiores, o urologista vai ter que fazer uma técnica endoscópica ou litotripsia para quebrar essas pedras. E daí eu brinco que o terceiro médico é o nefrologista, ou um clínico geral com interesse em cálculos renais. E sempre quando eu recebo um paciente do meu colega urologista, eu falo para o paciente, olha, eu brinco com o meu colega urologista também. A minha intenção é que você nunca mais volte ao urologista, que você perca, que esse teu médico perca você como paciente, ou seja, que é a terceira fase, que é a mais negligenciada, infelizmente.
As pessoas não chegam até ao nefro, ao clínico, no sentido de descobrir o porquê da formação de pedras. O que é um problema, porque 40% a 50% das pedras vão retornar se você não fizer uma investigação para ver a causa. O socorrista trata a dor, o urologista trata a pedra pré-formada. E a minha especialidade procura investigar por que esse cálculo foi formado. Então a gente faz uma série de exames de sangue, de exames de urina, e procura, analisando a bioquímica do sangue, analisando a bioquímica da urina, detectar por que esse cálculo foi formado. E daí a gente trabalha com uma série de medidas farmacológicas e não farmacológicas para melhorar isso aí. E a água, nesse sentido, tem um valor, né? Tu comentou, aquela urina que formou não estava diluída, mas não é todo mundo que vai ter uma urina concentrada que vai formar um cálculo, porque tem que ter uma predisposição, tem que ter uma condição. Mas para essa pessoa que já sabe que tem isso... Perfeito, né? Perfeito. Muito interessante a tua pergunta e muito útil a tua pergunta. É uma das coisas que mais pergunto no consultório. Quanto que eu tenho que tomar de água? Preciso tomar muita água para minha saúde renal? Vamos começar com isso antes. Se você não tiver nenhum problema renal, tome água de acordo com a tua sede. Qual é o número mágico? Sei lá, tome aí, né, no calor a gente vai tomar mais água, no inverno menos, mas sei lá, 8 copos por dia, cada copo tem 200, 250 ml, vai dar o quê? 1,5 litro, 2 litros, mas de acordo com a sede, não precisa tomar muita água. Para os pacientes que têm doença renal, também não precisa passar muito desse número, André. 6 a 8 copos de água está mais do que o suficiente. Mantenha em controle a sua sede. Diferentemente para quem tem pedra no rim. Esse paciente, quando me pergunta quanto que eu tenho que tomar de água, eu vou dizer assim, uma quantidade tal, e a gente mede quanto que o paciente urinou num dia inteiro, que você urine pelo menos 2 litros a 2,5 litros, idealmente, de urina. Porque os trabalhos, as evidências médicas mostram que se eu urinar 2,5 litros, eu consigo diminuir exponencialmente a minha taxa de recorrência de cálculo. E daí o que vem é o seguinte, mas qual água, doutor? Qualquer água. Água com gás, água sem gás, água da torneira, entendeu? A gente recomenda bastante líquido. Então agora que vamos entrar no verão, né? Estamos no verão. Frutas, verduras, vegetais, frutas com bastante conteúdo líquido. O rim não discrimina, ele quer ter substância para continuar filtrando. Mas sem sombra de dúvida, pelo menos 50% em forma de água. Então é aquela coisa, né, que você tem que andar com uma garrafinha d'água muitas vezes para bater aquele objetivo. Né, eu digo assim, se a tua urina estiver um pouco amarelada, com uma cor aqui atrás do nosso cenário, cuidado, que pode ser uma urina mais concentrada. Mas se for uma urina branca, na cor de um papel branco, você pode estar no caminho. A tua urina parece que está diluída. Legal. E assim, tem líquido, tem gente que se preocupa, chá, porque tem uns que são diuréticos, o próprio café. O rim não vai discriminar o tipo de líquido. Não vai discriminar. Né? Tem trabalhos mostrando que café, uso de chá, chimarrão, por exemplo, eles são benéficos. Eles promovem uma diurese boa e o resultado final é positivo. Então, ou seja, manter o seu rim urinando, a sua urina bem clarinha, é um sinal de que você está diluindo. Se eu diluo mais urina, aquelas moléculas de sais, principalmente aqueles sais de cálcio que estão sendo eliminados ali, a chance de uma grudar com a outra diminui. Entendeu? E com isso você diminui a tua chance de formar. E assim, vai ter, obviamente, quando tiver um especialista fazendo uma investigação, vai ter uma determinada situação de um tipo de cálculo que vai usar um remédio. Mas eu acho que isso é universal, né? A questão da hidratação, ela passa a ser universal. Perfeito. Eu diria assim, que seguramente para todos os tipos de cálculo, essa é a medida mais importante. Agora, existem tipos de cálculo de bioquímicas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo dos vários tipos, um que, infelizmente, ataca mais as mulheres. E tem a ver, André, com infecção urinária. Então, esse é um cálculo, é o pior dos cálculos, infelizmente, que acomete mais as mulheres. A gente sabe que anatomicamente, pelo tamanho da uretra, né, feminina ser muito curta, algumas bactérias entram pela uretra e podem causar infecção urinária. Aquele sintoma de irritação urinária, da ardência para urinar, de cistite é muito comum em mulher. Mas algumas vezes essas mulheres, quando formam esses cálculos, né, de infecção bactérias, quase nem tem clínica de infecção urinária, mas repetidamente tem um pouquinho de ardência, os exames dão positivo, e quando você vai ver, existem umas peculiaridades, o pH da urina fica muito alcalino, e quando você vai ver, essa paciente
O cálculo cresce tão devagar que não causa muita cólica renal. Outra coisa, pacientes falam, doutor, eu sempre ouvi falar toda a minha vida que cálculo renal dá dor, a gente comentou isso agora. Esses cálculos, André, são formados porque alguns tipos de bactérias, felizmente a minoria das bactérias, quando causam infecção urinária nessas mulheres, esses cálculos podem grudar na parte renal e essas bactérias mesmo promoveu a mineralização. É como se a bactéria ficasse tricotando dentro do rim e aumentando lentamente esse cálculo renal. E esse lentamente é porque se você não fizer um exame de imagem, muitas vezes não tem essa dor da cólica renal. Pode ter infecção urinária, a mulher acha, o médico algumas vezes se equivoca, acha que é infecção urinária, na realidade está sendo, entre aspas, tricotado um cálculo renal. De tal ponto que algumas vezes isso é comum, principalmente para aquelas pessoas que não têm um acesso fácil ao consultório médico, que quando você faz um exame de imagem, um raio-x, uma ecografia, uma tomografia, esses cálculos estão quase tomando a totalidade do rim. É inacreditável. Quando a gente mostra a imagem para o paciente, fala assim, mas meu Deus, eu estou com essa pedra e nunca soube, porque eu tinha cistites de repetição. Mas alguns tipos de bactéria nessa cistite de repetição pode causar esse cálculo muito grande. E o que tem dentro dessa pedra? Bactéria promovendo formação, crescimento e mineralização. A gente chama esse cálculo de coraliforme, em forma de coral. Ele pega todo o rim. Esse a gente tem que mandar rapidinho para o urologista. E aqui, na nossa região, tem urologistas excelentes que, com técnicas endoscópicas, percutâneas, conseguem retirar todo o cálculo. Você não pode deixar nenhum fragmento, porque dentro daquele fragmento tem bactéria e daqui a pouco retorna. Esse é um tipo peculiar de cálculo. Mas para a maioria imensa dos cálculos, tratamento básico, pilar, além de umas particularidades, que não vale a pena a gente comentar aqui, água e muita água. Quanto que eu vou tomar? Depende de você, porque a gente perde água. Nós estamos conversando aqui, eu estou umidificando o ar que entra, a gente perde um pouco de água para umidificar a nossa pele. Quanto que eu vou tomar de água? Não sei, vai depender de quanto que eu vou produzir. Olha, eu estou eliminando 2,5 litros. Eu estou tomando, mais ou menos, eu medi 3,5 litros. Para você, esse é o valor. Entendeu? E com isso você diminui a tua chance de cálculo renal. Bom, Maurício, acho que falamos bastante aqui de... Falamos mal do rim bastante, não? Falamos mal do rim. Acho que tem mensagem de otimismo aqui, essa questão, às vezes, de a gente, primeiro, né, na questão do sangue na urina, não se desesperar, acho que é uma mensagem de otimismo. Saber que é fácil de a gente investigar e, na grande maioria dos casos, a gente consegue triar essa função renal de uma maneira simples, basta ir atrás, né, o recurso está aí. Né? Também pensando aí e a gente na endócrino, hoje tem tido uma interação maior com os néfros e a gente vê que tem surgido moléculas, estudo, que a gente sabe que a indústria farmacêutica, quando bem alinhada com os propósitos médicos, promove muita evolução. Sim. E a gente tem visto aí surgir coisas interessantes aí para o rim. Eu acho que, num geral, tem uma mensagem de otimismo para o rim. Né? Nem toda doença renal vai virar uma hemodiálise, mas mesmo aquela que virar, que use também esse recurso, que é fundamental, ou transplante, ou o que seja. Né? Mas é uma doença silenciosa. Né? Eu acho que a gente tem que ficar esse recado, né, que a gente está aqui para alertar, né? Seja quem tem fator de risco, quem não tem. Porque, que nem a gente comentou, tem gente aí usando creatina, whey protein, e tudo bem, né? A pessoa é saudável, mas, pô, será que essa pessoa sabe como é que é a função renal dela, para ela saber se para ela não causa um mal? Exato. Né? Individualizar. Né? Então, acho que foi um excelente papo, acho que ficou no formato que eu queria, e quero te agradecer de novo aí pela disponibilidade, por estar nos presenteando aí com essa conversa, que eu tenho certeza que aí vai ter muita utilidade para o nosso público. Ok. Né? Valeu. E é isso. Ficamos aqui com o final desse episódio, o final da primeira temporada do Medicina em Evidência. Curta a gente, siga a gente. Esse e todos os outros episódios vão permanecer na íntegra, seja no canal do YouTube, no canal do Spotify, o Medicina em Evidência Podcast, ou pelo Instagram, onde a gente vai estar sempre colocando as novidades, alguns cortes, o que vem por aí. A próxima temporada não tem data de estreia, mas com toda certeza ali no primeiro semestre de 2024 estaremos aí anunciando novos colegas. Um abraço a todos, obrigado pela audiência até aqui e
Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e até 2024. Um abraço.